as nossas vidas. Aplauda ao Senhor, irmão, nessa noite, amém? Aplauda ao Senhor com toda alegria. Obrigado, Jesus. Pode se assentar, irmãos. Fique à vontade. Precisa ensaiar mais, irmão. Amém? Glória a Deus. O pessoal vai fazer aula de canto aí, quem sabe eu não me inscrevo também. Glória a Deus, irmãos. Vamos à palavra de Deus. Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz. Uma semana não muito fácil, irmãos. Comentava ali antes do culto com alguns irmãos. Uma semana não tão boa, né? Eu falei que eu só fui trabalhar mesmo porque as contas não querem nem saber, né? O que a gente está passando. Mas não foi uma semana fácil, irmão. A saudade fica, as lembranças, mas a paz que nós temos, que o nosso irmão está na glória, totalmente recuperado, é o que nos anima e nos dá ânimo. E um dia nós o encontraremos também na glória, em nome de Jesus. Essa é a nossa esperança, irmão. E tem boa notícia para você também, irmão. Essa dor que você está sentindo, essa aflição, isso que você está vivendo hoje vai passar. Quantos creem que vai passar, irmão? Receba esta palavra no teu coração. Cristo é suficiente. Um dia eu citei lá no velório do nosso irmão Marcelo, João 16. Jesus diz que um dia nós não perguntaremos mais nada para ele. Porque hoje é muito questionamento, né, irmão? Hoje a gente pergunta, por que disso? Por que daquilo? Por que morre? Por que aquilo? Por que fica doente? Jesus disse assim, que aquele dia não perguntaremos mais nada para ele. Tudo fará sentido, irmão. Tudo será claro como cristal a nós. Que a gente continue orando pela irmã Vânia, pela Isabel, para que Deus ajude elas nessa retomada. Como igreja, nós vamos ajudá-las também, em nome de Jesus. Mas eu quero aqui nessa noite, irmão, partilhar uma palavra que me chamou a atenção esta semana, irmão. E eu quero trazer aqui para a igreja, para que seja mais um ensino, porque eu aprendi algo, ou na verdade eu percebi algo que eu não tinha percebido ainda, quanto à caminhada com Deus. Eu quero trazer e dividir com você. Hoje pela manhã eu conversava ali com a Daiane também sobre isso. E eu quero trazer para você, nessa noite, sobre o engano. O engano precede o pecado. A gente vai pensar um pouquinho sobre o engano nessa noite. E como a gente pode se precaver para que não caia no pecado. Amém? Vamos à palavra de Deus. Eu te convido a abrir sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 5, vamos ler apenas o versículo 8, vamos ler o 8 e o 9, amém? É uma palavra bem conhecida de toda a igreja, a gente cita bastante esses dois versos do apóstolo Pedro, mas marca aí na sua Bíblia, se não está marcado ainda, aprenda aí, traga a sua Bíblia, é muito importante, toda a ministração, vou falar isso, irmão. Traga papel e caneta, traga sua Bíblia impressa, isso revela a sua intimidade com ela, amém? 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Algumas versões diz tragar. 9. Resistam-lhe ao diabo, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo, os irmãos que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém? Então, os nossos irmãos do mundo inteiro estão passando pelos mesmos sofrimentos que nós, e tem o mesmo adversário, que se chama diabo, Satanás,
a antiga serpente. E eu quero começar, irmão, essa ministração dizendo que eu e você só temos um inimigo. Nós só temos um adversário. Porque às vezes a gente pensa que pessoas são nossos inimigos. Às vezes a gente pensa que pessoas são nossos adversários. E deixa eu te explicar uma coisa aqui, irmão. Pessoas não são nossos adversários. Pessoas não são nossos inimigos. Eles podem estar sendo usados pelo único inimigo que a gente tem. Mas o nosso parente, o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, não são os nossos adversários. Nós só temos um adversário, o diabo. Identificar isso, irmão, é bom. Por quê? Porque você vai lutar com as armas certas. Sabendo que aquela pessoa está sendo influenciada pelo diabo, você não vai combater ela pessoalmente. Você não vai levar para o pessoal. Você vai orar. Você vai pedir para que Deus opere nela a libertação, a transformação. E assim como eu contei aqui um dia, de uma vizinha, que aos nossos olhos era adversária, que tratava mal a família, era uma tribulação para a nossa família. Ela atravessa a rua quando a gente volta em 2019. Eu dou bom dia, ela fala bom dia nada. Eu falei, agora vai vir a briga de vez. Agora vai sair na mão aqui. Ela estica a mão e diz, bom dia nada, tudo bem nada, a paz do Senhor Jesus. Porque o nosso adversário não é pessoas. Essa pessoa que você tem como adversário da sua vida, ele e ela pode se tornar um homem ou uma mulher de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Tem algum crente que crê em libertação aqui, irmão, em transformação? Cristo liberta. Identifique isso, irmão. Mude o seu olhar. O Cauê falou sobre a rua, irmão. Falou sobre os nossos vizinhos. Os nossos vizinhos não são nossos adversários, irmão. Talvez eles se incomodam, porque ainda a influência que está sobre alguns deles, não é a influência do Senhor, é a influência do nosso adversário. E o nosso adversário vai trabalhar para quê, irmão? Para que a igreja permaneça? O nosso adversário vai trabalhar para quê? Para que a gente viva em comunhão? O nosso adversário vai trabalhar para quê, irmão? Para que a gente seja luz do mundo, sal da terra? O nosso inimigo vai trabalhar para que a gente seja o oposto, irmão, do que se espera de um crente. Por isso ele vai usar pessoas. Por isso, Pedro, ao escrever aqui, ele diz, o diabo, o vosso adversário. Eu e você só temos um adversário. Eu quero que você saia daqui com isso em mente, irmão. Amanhã você vai trabalhar, você vai olhar diferente para aquele colega de trabalho. Você vai olhar diferente para aquela pessoa na rua. Você vai começar a orar e dizer, Jesus, liberta, Pai. Liberta, Pai. Aponta, quando estiver passando uma reportagem de Brasília, irmão, aponta a sua mãozona santa e diz, Jesus, liberta, transforma. Ele não é nosso adversário não, Jesus. É só a influência que está sobre ele. E Jesus vai libertar, Jesus transforma, irmão. Identificar isso é importante. Só que eu quero falar hoje aqui, irmão, como eu disse, de algo que eu nunca tinha percebido no tempo de caminhada, que é sobre o engano. O pecado em si, ele já é um tipo de engano, mas ele já é
o engano avançado, já é o ápice do engano. Porém, o que eu não tinha analisado ainda, e essa semana Deus abriu os meus olhos, é que existe um engano que precede, vem antes do pecado. Um engano que pode nos levar ao pecado. E é com ele que o crente, o homem e a mulher de Deus tem que tomar cuidado. E eu pensando sobre isso, irmão, eu lembrei uma das primeiras vezes que eu fui enganado. Por volta dos meus 12 anos, eu comecei a trabalhar como office boy de ônibus, São Paulo inteiro. Ia em prefeitura, em lugares públicos de ônibus. E eu conheci o tão famoso centro de São Paulo. E para quem vai no centro de São Paulo as primeiras vezes, o olho brilha. É gente mostrando a sua arte, é gente vendendo coisas. E a época que eu tinha 12 anos, era a época do recém-lançado CD. Na verdade, DVD. E eu me lembro que eu passando por uma dessas banquinhas que era no chão, eu vi ali a capa de um filme que estava no cinema, irmão. Eu falei, meu Deus, está no cinema e está aqui também? Que beleza! E na época, irmão, eu lembro que o vendedor oferecia dizendo que era 3 por 10, algo nesse sentido. Assim você levava um monte por um preço tão bom. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, Paulo. Eu vou assistir um filme, está no cinema, levar 3 filmes por uma pechincha. Me dá 3 aí. E me sentindo o bambambam. Peguei aqueles DVDs, levei para casa. E para minha surpresa, irmão, quando eu coloco no aparelho, canta a música da Barbie, do Tiki Wink, eu murcho na hora. Eu fui enganado. Mas os irmãos estão rindo aqui, porque eu sei que eu não fui o único que já caí nisso. Tá lembrando aí, né? Talvez você não comprou DVD, mas em outras coisas, a aparência te levou à queda. Sabe por quê? O vendedor trabalhou com o meu olho grande. O vendedor trabalhou com a lei da vantagem. E eu, me achando, meninão, venha. Isso aqui é tão sério, irmão. Vamos lá para Gênesis capítulo 3. Vamos ver como o pecado entrou no mundo. Gênesis capítulo 3, Luiz, versículo 4 e 5. Marque aí na sua Bíblia. Veja como o pecado entrou. Antes do pecado, veio algo, que é isso que a gente está falando. Olha só, a mulher para conversar com a serpente, e a serpente faz uma pergunta para ela. Vamos desde o 1, Luiz, vamos lá desde o começo, desde o versículo 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta fez uma pergunta para a mulher. Foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhuma das árvores do jardim? Satanás fez um questionamento para Eva. A mulher responde à serpente: a gente pode comer do fruto das árvores de todo o jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Observe aqui agora, irmão, algo que a gente não vê, um detalhe. Não comam da árvore e nem toquem.
A gente se apega muito no comer, né? Mas olha a ordem de Deus. Ao tocar, ela já quebrou, irmão. Olha na sequência, ó. Volta lá, Luiz. Nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Versículo 4. A serpente disse à mulher: olha o engano aí, irmão. Certamente vocês não morrerão. Certamente vocês não vão morrer. Sabe o que ela estava falando nas entrelinhas? Deus mentiu para vocês. Sabe o que a gente aprende aqui, irmão? Todo engano começa a questionar as direções de Deus para nós. Todo engano começa a questionar as ordens estabelecidas por Deus. Ela não havia tocado, ela não havia comido ainda, logo, ela não havia pecado ainda, porém, o engano estava batendo na porta. 5, Luiz. É que Deus sabe, Satanás dizendo ainda, que no dia em que vocês comerem dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e do mal. 6. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos, desejável para dela se obter sabedoria, tocou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. Grava bem esse versículo 6 aqui, irmão. Porque aqui é o caminho que o engano nos conduz. Primeiro, ela parou para ouvir quem não deveria. E aqui eu paro e jogo algo para os irmãos e para mim também. Quem nós temos parado para ouvir? Quem nós temos parado? Quem a gente para ouvir? Questiona o comando de Deus para nós? Quem a gente para ouvir? Questiona as ordens de Deus para nós? Ah, mas você já está virando fanático, né? Mas esse negócio de família tradicional. Mas se ele gosta de casamento certinho. Quem você está parando para ouvir, irmão? Quem está alimentando os seus ouvidos? A mulher parou para ouvir a serpente, e olha o caminho que ela entrou, irmão. Quando ela ouve, ela começa a olhar diferente o fruto. Olha aqui, irmão, quando ela só tem a ordem de Deus, ela olha já com uma barreira. Ela olha e diz, ali eu não posso tocar, ali eu não posso chegar perto, ali eu estou proibido. Ela só tem a informação de Deus. Qual que é o perigo? Quando a gente tem outra informação em nosso ouvido. Quando a gente começa a receber palavras de quem não tem compromisso com Deus. Olha o engano. Quando ela para ouvir, agora se torna atraente o fruto, irmão. O que tinha uma barreira, era proibido, agora já não é. Ela começa a olhar e ver que era boa. O que é isso? Diga assim comigo, atração. Ela foi atraída, irmão. O engano vem primeiro ou não vem, irmão? O engano bate na porta primeiro ou não? Ela viu que era boa, atraiu os olhos dela e desejou. Você vê que é um caminho, irmão? Olha o caminho do pecado. Não começa, irmão, de um dia para a noite a gente caindo. Começa ouvindo o que não deve. Quem
não deve. Aí chega crente para a gente e diz, mas minha fé está tão pequenininha. Mas eu estou com tão pouca fé. Como que vem a fé segundo a Bíblia, irmão? Quem lembra? A fé vem como? Mas é ouvir qualquer coisa? Ouvir a palavra de Deus. Se estamos ouvindo qualquer outra coisa, a fé vai diminuir mesmo. A fé vai embora mesmo. Sabe qual é o conselho para você aqui nessa noite? Volte a ouvir e lembrar a palavra que Deus tem sobre a tua vida. A palavra que Deus tem sobre a tua história. Irmão, não sei o que você vai fazer. Faz um cartaz, gruda no teto da sua cama, coloca para despertar todo dia com a frase lá. Eu não sei o que você vai fazer, irmão, mas o convite de Deus para nós nessa noite, para vencermos o engano, é ficar com a palavra de Deus e não mudar por nada. É pegar a palavra de Deus e ter ela como verdade. Aquele fruto é proibido para mim, Deus colocou o limite e é com esse limite que eu vou ficar. Vença o engano nessa noite, irmão. Deus nos trouxe aqui para vencer o engano. Isso é necessário, irmão, porque crente sendo enganado, irmão, é terrível. Crente parando para ouvir serpente, irmão, é inadmissível. Crente parando para ver uma palestra de serpente. Crente tendo a serpente como coach. É inadmissível. Quem você tem ouvido, irmão? Atraiu, desejou. Tudo isso levou a mulher a fazer o quê? Tocar, pegar. E se ela tocou, já pecou. Se ela tocou, já descumpriu a ordem de Deus. Mas você veja, olha o que a Bíblia diz sobre o pecado, irmão. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Não se contente, irmão. Ela toca, come e faz o que, irmão? Também deu ao seu marido. Pensa num trem que a gente como ser humano faz questão, irmão. É que se a gente errou, a gente quer levar o máximo de pessoa com a gente, irmão. Pensa num trem, a gente nunca quer ir para a lama sozinho, irmão. A gente nunca quer se sujar sozinho, bater no peito e dizer assim, ó, fui eu mesmo, eu errei, eu pequei, eu olhei, eu conversei com a serpente. A gente já começa a arrastar, irmão, um bondinho com a gente. Vem junto, vem junto. Por que dessa palavra aqui hoje, irmão? Por que dessa palavra? Sabe por quê, irmão? Porque não é uma, não é duas pessoas e começa por mim também. Vamos falar a verdade aqui? A gente aceita Jesus, se batiza, e a gente acha que vai ter uma facilidade para vencer o pecado. Vamos ser sinceros, irmão? Vamos ser sinceros? A gente fala, agora vai ser fácil. O quê? Vou falar como um santinho, vou pensar como um santinho, vou andar só onde o santinho anda. Ou é só comigo, irmão, que não é fácil vencer o pecado? A gente tem que observar, irmão, porque se Cristo venceu o pecado, se Cristo nos deu um novo nascimento, por que ainda a gente peca? E João disse que aquele que diz que não peca é mentiroso.
João disse: se você não peca, você é mentiroso. Todos nós pecamos, irmão. Agora, Paulo ele vai dizer que há uma luta dentro de nós. O bem que a gente quer fazer, a gente não faz. Mas o mal que não queremos, esse a gente comete. Mas Paulo também diz, irmão, que nós temos lá, em uma das suas cartas, ele diz que nós temos que se vestir do novo homem, se despir do velho homem, e lutar contra o pecado até o sangue. Olha a expressão que ele usa, irmão. Muitos de vocês ainda não resistiram até o sangue, até a morte, até sangrar. Mas quando eu li isso aqui, irmão, eu vi que tem um caminho mais fácil para nós, irmão. E o caminho é identificar o engano que está nos levando à queda. Identificar o que precede o pecado. Por anos eu vivi sem ver essa realidade, e eu só lutava na hora que o pecado estava na porta. E deixa eu dizer, nenhum de nós resistiria àquela maçã. Não era maçã, hein, irmão? Nenhum de nós resistiria àquele fruto, irmão. Mas a gente resistiria à conversa com a serpente. A gente não chegaria, não começaria a olhar o fruto de outra forma, se a gente precedesse e não desse brecha para a serpente, não trocasse ideia com ela. Eu não fui ensinado disso, irmão. Se tivessem me ensinado isso há 15 anos atrás, facilitaria para a minha vida, irmão. E eu quero nesta noite trazer um alívio e um caminho mais fácil para a tua vida com Deus. Olhar e preceder. O que pode levar, irmão? Eu brinquei há poucos dias atrás com a mulherada, alguma das mulheres cobrava comigo, do cartão Black lá, do eu mereço. Lembra disso? Trabalho tanto, né? Eu mereço. Cartão Black da Monique. Eu mereço. Cadê? Mulherada, vamos falar baixinho. A alegria de passar o cartão é a mesma quando chega a fatura? Vamos falar a verdade? É, irmão? É ou não é? Não é, né? Não é, né? Quando chega a fatura, você diz: eu não precisava tanto assim. Pensando bem, eu não precisava tanto assim. É claro que estamos dando um exemplo do cotidiano, mas com o pecado é um sentimento muito pior. Quem de nós, irmão, não consumou um pecado, pôs a mão na cabeça e falou: o que eu fiz? O que eu falei? O que eu vi? Onde eu andei? Ou é só eu, irmão? Só eu que acontece isso, irmão? É só comigo? A gente para aqui e vamos embora para casa. Aquele sentimento de diz: meu Deus, eu estava ouvindo a palavra ontem. Meu Deus, eu estava chorando no culto ontem. Meu Deus, eu estava dizendo que o Senhor era suficiente ontem. Mas sabe por quê, irmão? Que a gente está cara a cara com o pecado, e a Bíblia diz que a gente tem que resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós. Mas o pecado, sabe o que a Bíblia diz para nós? Fuja da aparência do mal. Vencer o pecado é fugir dele. Você só vence o pecado quando você vence ele. E o caminho para vencer o pecado é Jesus.
Um dia a gente não vai lutar mais, nosso corpo não terá mais essa tendência. Mas hoje, que Deus quer nos ensinar é que o caminho para começar a vencer o pecado e as tentações é aprender que existe o engano que precede. Sabe o que o engano faz? Mas você está tão estressado. Sabe o que o engano faz? Mas ela está te tratando tanto mal. Sabe o que o engano faz? Mas você merece um dinheirinho também, né? Sabe o que o engano faz? É só uma vez, bobo. Só uma vezinha. Sabe o que o engano faz? Você para a hora que você quiser. O que mais a gente ouve é isso, irmão. Eu paro a hora que eu quiser. Tenta parar então. Tenta. Tenta parar. Se você não perceber o engano que vem antes, você nunca vai vencer o pecado, nunca vai ter uma vida de santidade com Deus, mais próximo com o Senhor, e a culpa sempre vai vir, o peso sempre vai vir. Sabe o que aconteceu com Adão? Vamos continuar aí o texto, Luiz? Vamos lá, em Gênesis. Olha só, depois que ele comeu, o que aconteceu? Vamos voltar no texto? Para onde ele foi? Capítulo 3, versículo 5 aí, Luiz, vamos ver o 5. Deus sabe que no dia em que comeres, deles abrirão seus olhos, serão como Deus, conhecendo bem o mal. 6. Quando a mulher viu que a árvore era boa, do alimento, atraente aos olhos, desejável, já lemos também. 7, deu para o marido. Olha só, irmão, olha como começa agora. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Sabe isso aqui aponta, irmão? Sabe o homem fazendo essa roupa de folha? Sabe o que aponta? Que quando a gente tenta resolver o problema do pecado, a gente só faz algo perecível. A gente só faz algo que não resolve. Versículo 8, Luiz. Quando o homem e sua mulher, olha agora, irmão, olha o que o erro faz com a gente. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, o que eles fizeram? O que eles fizeram, irmão? Quando a gente cai no engano, a gente se esconde de Deus, irmão. Deus faz uma pergunta, versículo 9, Luiz. Olha a pergunta que Deus faz para Adão. O Senhor, porém, chamou o homem e perguntou: onde? Observe isso, irmão. Onde você está? Vamos ver a resposta de Adão? Adão respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Foi isso que Deus perguntou? Deus pergunta onde ele está. Adão responde a condição que ele está. Porque a culpa está tão grande dentro dele, que ele confunde as perguntas, irmão. Deus não pergunta a nossa condição, irmão. Nessa noite, Ele quer nos ensinar que se estamos caindo há anos no mesmo pecado, é porque tem um engano precedendo ele. Tem um engano do alívio, tem um engano do ser feliz, do eu mereço ser feliz. Tem um engano do o outro não está nem aí para mim. Tem um engano do que fizeram para mim, por isso eu faço. Tem algum engano que está levando eu e você a cair nisso, irmão. Tem algum engano que está nos levando à queda, e a gente precisa identificar ele hoje, irmão. Qual é esse engano que está nos fazendo ir para cada vez mais longe de Deus?
Qual é esse engano que está entulhando a nossa vida? E deixa eu te dizer, irmão, eu vou ser bem claro aqui, se isso continuar, daqui a pouco você não vai ter vontade de vir no culto, daqui a pouco você não vai ter vontade de estar na igreja, daqui a pouco você vai dizer que não precisa vir na igreja, daqui a pouco você vai ser desigrejado, daqui a pouco você está desviado, daqui a pouco você é anticristo. É um caminho. Mas tudo isso é evitado se a gente perceber qual é o engano que está vindo antes, irmão. E para resolver isso, nada melhor do que o nosso Senhor Jesus Cristo e o exemplo dele, irmão. Abra comigo a sua Bíblia, marca esse texto também, Mateus capítulo 4, Luiz. Engana-se quem pensa que Satanás não tentou enganar Jesus. Satanás também tentou. Mas deixa eu te dizer, o homem peca no paraíso, mas Jesus vence no deserto, irmão. Capítulo 4, Luiz, de Mateus. Mateus capítulo 4, a partir do 1. Eu gosto desse começo aqui, irmão. Porque tem crente que acha que ir para o deserto é reprovação de Deus. Estou no deserto, pastor. Dá glória a Deus. Quem foi que conduziu Jesus para o deserto? Quem foi? O Espírito aí está com o E maiúsculo. Isso representa o Espírito Santo de Deus. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Para que ele foi levado lá? Para ser tentado pelo diabo. 2, Luiz. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Qual o primeiro engano que Satanás lançou, irmão? Diga assim comigo: necessidade. É lícito alguém comer, sim ou não? Sim. Só que Jesus estava ali com um propósito. E Satanás sabia disso. A primeira área que Satanás vai trabalhar com a gente são áreas de necessidade. E nós, como seres físicos, temos necessidades físicas, temos necessidades sentimentais, temos necessidades, e o nosso adversário sabe disso. Olha só, ele mexe com o ego de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras aqui. Transforma elas. Está com fome mesmo? 40 dias sem comer, irmão. O Cauê falou aqui do pãozinho quentinho. Irmão, acabou de sair do forno. O padeiro diz assim, ó, mais 5 minutos e está saindo. Você fala: eu vou esperar. É ou não é, irmão? Jesus poderia fazer o pão da forma que ele quisesse. Satanás trabalha com a necessidade. Olha o engano, irmão. É lícito, é fome, mas não é para aquele momento. Nem tudo que é lícito é para o momento que você está vivendo. Nem tudo que é lícito é para o tempo que Deus te colocou. Nem tudo que é lícito é para hoje, irmão. Pode se tornar um engano que vai te levar para a queda, porque se Jesus quisesse demonstrar, não é para o diabo que ele tem que mostrar que é Deus, é para nós, para que a gente crescemos nele. Transforma aí essas pedras em pães, acaba seu ministério aqui. Olha a resposta de Jesus, irmão. Jesus respondeu: eu acho. Foi isso que Jesus respondeu?
Está escrito. Aonde, irmão? Na Veja, no Globo, no, como que é, do Fuxico Gospel? Está escrito nas Escrituras. Ai, conhecer a Bíblia não importa. Deus sabe meu coração. Sabe tudo nas novelas, dos jogos, dos artistas. Será que importa ou não, irmão? Jesus não respondeu, eu acho que. Jesus não respondeu, deixa eu te dizer algo aqui. Ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. Sabe onde está toda a palavra que sai da boca de Deus, irmão? Está aqui, ó, está aqui, ó, está aqui, ó. Ame a palavra de Deus, se você quiser vencer o diabo e o pecado. Jesus está nos ensinando, mas o diabo não parou aí, irmão. Versículo 5, Luiz. Ah é? Aqui você não caiu? Vamos mexer com o ego então. Jesus leva ele a uma cidade santa, a cidade santa, Jerusalém. Coloca ele na parte mais alta do templo e diz, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Olha, o diabo conhece a Bíblia também, irmão. Quem está falando a Bíblia aqui agora é o diabo. Está escrito. Você quer falar da Bíblia? Eu vou falar também, Jesus. Pois está escrito, Ele, Deus, dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. O diabo está mentindo aqui, irmão? O mentiroso não está mentindo, irmão. Que incrível. Só que ele está usando a palavra de Deus. Olha como a gente precisa, irmão, entender o que é engano. Ele está usando a palavra de Deus para validar o engano na vida de Jesus, irmão. E Jesus podia dizer assim, né? É verdade, está escrito. Deixa eu tentar Deus aqui, né? Mas sabe qual é o cerne da questão aqui, irmão? Os anjos do Senhor nos protegerão se for acidente, não se for suicídio. Os anjos do Senhor nos protegerão se acontecer, se tomarmos alguma coisa de veneno, né? Que a gente não sabia. Agora, se a gente for tentar Deus, irmão, tem um dom, irmão, que eu e você precisa pedir para Deus urgente. Sabe qual é esse dom? Discernimento. O que é discernir? Compreender, entender, ter a leitura correta. E só através do Espírito Santo, porque o nosso coração também é enganoso. Jeremias diz isso. Agora, do Espírito, ninguém zomba, irmão. Do Espírito que habita em mim e você, irmão, se tivermos alinhado com Ele e a Sua palavra, ninguém nos engana. Ele usou a palavra, Jesus rebate como? Ih, agora ele me pegou, hein? Meu Deus, não esperava por essa, hein, Satanás? Foi isso que Jesus disse? Vamos ver, versículo 7. Jesus respondeu, você citou a Escritura, Satanás? Mas também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Deixa eu ser claro aqui, irmão. Talvez nós estamos na condição que estamos, porque o diabo está nos enganando há anos com alguma coisa. O diabo está nos enganando com alguma fala, com alguma promessa, com algum sentimento. E chegou a noite que eu e você precisaremos rebatê-lo
com a palavra de Deus. Satanás, também está escrito. Aonde você tem que dizer isso na sua alma hoje, irmão? Sabe qual é a noite aqui, irmão? Chegou a noite de pararmos de nos enganar. Porque o diabo está nos enganando e nós estamos enganando a nós mesmos. A gente pode culpar quem foi. Foi eles que fizeram para mim. Ah, mas eu também preciso de alívio. Eu também preciso de alegria. A semana é tão estressante. Não é assim que a gente fala, irmão? E o diabo está com engano da dopamina em nossa mente, das pequenas doses de alívio. E daqui a pouco um abismo vai trazendo outro abismo. E como Judas, que começa a roubar do dinheiro das ofertas que davam para Jesus, porque a Bíblia diz que ele era ladrão. Daqui a pouco não sustenta mais. Ele tem que trair Jesus por moedas de prata. Versículo 8, Luiz. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. 9. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Nada de graça, irmão. Nada de graça. Aqui Satanás está mostrando qual era o verdadeiro desejo dele. Sabe qual é o intuito do engano em nossas vidas, irmão? Que a gente comece a se prostrar perante outra coisa e dar glória para outra coisa que não a Deus. Daqui a pouco o engano pode nos fazer, irmão, estar prostrado perante o dinheiro que a gente tem e adorando ele, porque Jesus, a única coisa que Jesus comparou a outro Deus foi o dinheiro. Daqui a pouco, e a gente coloca, a gente condena os nossos irmãos católicos, né? Olha lá, está prostrado perante uma imagem, não vê que é idolatria. Jesus diz que a ganância também é idolatria. A ganância também é idolatria. E aí? Mas tudo começa onde? No engano. Não vou no culto não, eu preciso trabalhar até mais tarde. Não vou no culto, eu falo porque eu já fiz isso, irmão. Eu já fiz isso. Eu já perdi ceia, irmão, trabalhando à noite. E só me desgastei. Trabalhava de manhã e de noite. E não conseguia nada. Tinha conta atrasada, tinha vida torta. E eu estou falando de mim. Porque o engano eu vou resolver trabalhando, eu vou resolver me esforçando, eu vou resolver me esforçando e dando sangue. Engano, irmão. Eu vou resolver dependendo de Deus. Sabe qual é o engano de Satanás? Se você não fizer, se você não for, se você não der um jeito nisso, essa dor só vai aumentar. Estou aqui um alívio, ó. Estou aqui um alívio. E de alívio em alívio, ele vai nos sufocando, irmão. Ele vai nos sufocando. Mas o engano começou lá atrás, irmão. De alívio em alívio, nós estamos soterrados e não ouvimos mais a voz de Deus. Vamos ser sinceros, irmão? Quantos de nós já não ouve mais a voz de Deus? E a gente está buscando a culpa. E como Adão fez, se a gente voltar lá no capítulo 3 de novo, vamos voltar lá, Luiz? A gente faz igual, irmão. Vamos voltar lá? Capítulo 3. Depois dele conversar com Deus, Deus
perguntou onde você está. A gente leu 9, né? Não, volta um pouquinho mais, Luiz. Não, é Gênesis. Gênesis 3. Vamos ver, irmão? Porque isso aqui é o que a gente faz também. Deus pergunta, onde está? Versículo 10. Ele respondeu, ouvi sua voz e temi, por isso me escondi. Versículo 11. Deus perguntou, quem contou para você que estava nu? Você comeu da árvore? Olha agora, irmão, presta atenção. O que o homem disse? Comi, Jesus. Desculpa aí, perdão. Foi isso que o homem fez? Foi Esse negócio de culpar a mulher faz tempo aí, irmão. Foi a mulher, só que ele não quer culpar a mulher. Ele quer, na verdade, ele não tem coragem, mas ele quer culpar Deus. Porque ele fala assim, foi a mulher que você me arrumou. A mulher que tu me deste. Só que ele não tem coragem de falar que foi Deus. Então ele fala nas entrelinhas. É que nem Caim, irmão. No capítulo 4 vai falar de Caim e Abel. Caim queria matar Deus. Mas como ele não podia, ele mata quem está mais perto, que era o irmão. Mas na verdade ele queria pegar Deus e dizer, por que você não recebeu minha oferta? Mas quem está mais perto? É quem sofre. Diga assim, o meu problema não é culpa do meu irmão. É meu, fala, é meu. Fala, é meu. Bate no peito aí, irmão. Tem crente corajoso aqui nessa noite? Diga assim, é meu. Eu resolvo. Eu estou sendo enganado. Eu parei para ouvir a serpente. É sério esse negócio, não é, irmão? Está fazendo sentido o que Deus está ensinando a gente aqui hoje ou não, irmão? Está fazendo sentido que a nossa luta direta com o pecado a gente vai perder sempre, mas se a gente identificar o engano, já é o caminho da vitória e comunhão com Deus. Jesus disse assim, ó, se estivermos na luz, condição, se estivermos na luz, como na luz Ele está, tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Olha as condições, irmão. Vamos voltar para Mateus para a gente encerrar, irmão. Mateus capítulo 4. E a gente encerra. Se Jesus venceu, a gente vai vencer também, irmão. Mateus capítulo 4. Hoje foi um bombardeio de versículo lá. É bom, Luiz, é bom. Então Jesus, volta no 9 um pouquinho, Luiz. Ele ofereceu os poderes, o governo, se Jesus adorasse Ele, irmão. Olha o que Jesus responde no versículo 10. Então, Jesus lhe disse, retira-se, Satanás. Olha a Bíblia de novo, está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. É só o Senhor, irmão. É só a Deus, irmão. Mas vamos voltar só mais um pouquinho, irmão. Se a gente cai no engano, se a gente se sente enganado, eu falo que já aconteceu comigo, irmão. Eu falo que já aconteceu comigo. Você cai, você é enganado, cai no pecado. E era um pouquinho antes de você fazer o seu devocional. O que o diabo vai jogar na nossa mente? Ah, crentão, vai fazer o devocional? Acabou de brigar com a mulher? Essas coisas absurdas que falou? É assim ou não é, irmão? Hã?
Qual que é o intuito dele no engano, então, irmão? O intuito dele não é só nos parar, não, irmão. É parar o culto que a gente presta a Deus. É parar a nossa vida devocional. Porque se a gente tem a culpa do pecado, a gente sempre vai dizer: como que eu vou ler a Bíblia? Como que eu vou orar? Como que eu vou para o culto? Como que eu vou fazer? Ele quer nos prender nisso, irmão. Mas tudo isso começa no engano. É a gente descendo com 12 anos lá no centro de São Paulo e tem um monte de DVD de filme lançamento e a gente cresce o olho e diz: uau! E quando chega em casa fui enganado. Não compre nada no centro. É o engano, irmão. Da Shopee tem uns negócios desses também, né? Fala que comprar uns móveis grandes, chega as miniaturas também. Já viu isso aí? Tem uns vídeos desse aí. Uau, a mulher já cresce. Olha, vai ser minha cozinha inteira. Chega lá de boneca. É o engano, irmão. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que nós somos tentados segundo o que nos atrai. Irmão, Satanás nunca vai colocar na minha mesa um prato de... Como que chama esse trem? Eu nem lembro o nome do tempero que eu não gosto. Coentro, irmão. Ele nunca vai colocar, irmão. Ele nunca vai colocar. Ele vai colocar uma picanha, irmão. Ele vai colocar um bolo. Ele nunca vai colocar o coentro lá, irmão. Ele vai olhar para a gente e vai dizer: está com um problema no casamento? Deixa eu mandar lá uma mulher que vai suprir essa necessidade. Deixa eu colocar perto dele um homem que vai, o marido é cavalo em casa? Deixa que eu resolvo isso. É dinheiro que ele está precisando agora. Está até questionando Deus. Vou colocar uma oportunidade, Engano precede o pecado. Vamos orar, irmão. Se essa palavra fez sentido para você, ore a Deus. Pede para Deus abrir os seus olhos. Pede para Deus te ajudar. Senhor, eu quero vencer o pecado, Pai. Eu quero ter uma vida santa. É tão engraçado isso, irmão, que Jesus nos manda ser radical com o pecado, irmão. Ele não fala para a gente brincar. Lembra que Jesus disse? Quem lembra? Se tua mão direita te fizer pecar, faz o que com ela, irmão? Jesus, o amorzinho. Se o teu olho te fizer pecar, hoje mesmo, irmão, hoje mesmo eu vi um relato de um moço, nem sei se ele é crente ou não, mas ele disse que em 2020 ele fez um vídeo, eu achei legal, irmão. Ele fez um vídeo com a filha dele, e esse vídeo deu mais de 300 mil ou 300 milhões de visualização, não sei. E ele falou que o Instagram dele tinha 1.500 pessoas antes desse vídeo. Depois do vídeo, subiu para 50, 60 mil. Ele se assustou. Só que com isso, ele disse que o direct dele lá também, bombou. Mulher de tudo quanto é lado, ele falou. Nunca tinha visto, que tanta mulher. E eu tive que tomar uma decisão. Ou eu permanecia com aquela conta de Instagram bombando, e com os direct vindo, a tentação vindo todo dia, ou eu tinha um casamento feliz. Eu excluí minha rede social, ele disse. E aí, irmão, quem teria coragem?
Hoje eu tenho um casamento feliz, ele disse. Sabe o que é isso? Radical. Ele não falou que tipo de convite ele teve, ele não falou, mas ele percebeu que estava influenciando no casamento. Isso aqui é sério ou não é, irmão? Está fazendo sentido ou não? Você vai começar a olhar diferente as conversas, os papos, as propostas, porque Deus nos ensinou hoje aqui que o engano precede o pecado. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, peça ajuda para o Senhor. Senhor, eu começo essa oração pedindo perdão, Pai, misericórdia por nossas vidas, Pai, mas também te agradecendo, Jesus, te agradecendo porque esta palavra aqui, Senhor, eu queria ter recebido ela há 15 anos atrás, Pai. Eu queria ter tido esse ensino há 15 anos atrás na minha caminhada, Pai. Talvez hoje eu estivesse em uma comunhão contigo muito maior, Pai. Mas, Senhor, nada acontece por acaso. Obrigado. Obrigado por me ensinar, Senhor, essa semana. Obrigado por abrir meus olhos, que assim como meus irmãos Adão e Eva, o engano precedeu a queda deles, Pai. O engano tenta preceder a minha queda também. O meu adversário está ao meu derredor, e ele está como um leão, buscando me tragar, me devorar. E ele começa com o engano, ele começa com as mentiras, ele começa distorcendo a tua palavra, ele começa no meu orgulho, ele começa na minha prepotência, ele começa com meus desejos, Pai, e eles podem me fazer cair. Blinda meu coração nessa noite, blinda a mente dos meus irmãos, Pai. Se alguém estiver enrolado com alguma proposta, Pai, que foi feita, que nesta noite tenha os olhos abertos. Que alguém que diz que não sente mais a Tua palavra, não sente ou ouve mais a Tua voz na vida dele, Senhor, talvez o engano já o embaraçou, e a Tua palavra nos adverte que aquele que milita não pode se embaraçar com os negócios dessa vida. Por favor, Jesus, abre os olhos daquele que já está embaraçado. Abre os olhos daquela, Senhor, que está dando ouvido ao engano, que está dizendo que merece, que está dizendo que também, Senhor, tem que ser feliz. Está se enganando a si mesmo. Abre, Senhor, os olhos da Tua igreja nesta noite, para que possamos vencer o pecado e começar no engano, que é mais fácil, Pai. O engano é mais fácil de vencer, o pecado nós fugimos dele. Obrigado por esta palavra, Pai. Obrigado por esse ensino nesta noite. Obrigado, Jesus, que a Tua palavra faça sentido a nós, que a Tua mão esteja sobre a nossa vida, nos exortando, nos fortalecendo, nos dando graça, para todo dia vencer, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Eu oro, Senhor, para que o Teu povo tenha uma semana abençoada. Eu oro, Senhor, para que o Teu povo tenha uma semana de bênção. Eu oro, Senhor, para que o Teu povo tenha uma semana de comunhão contigo. Eu oro, Senhor, para aquele que há tempo não ouve a Tua voz, volte a ouvir esta semana. Eu oro, Senhor, para aquela, Senhor, que há tempo não tem sonhos contigo. Esta semana vai ter sonhos. Esta semana vai ouvir Deus. Esta semana vai voltar a ouvir a direção de Deus, porque venceu o engano e não parou para ouvir a serpente, o nosso adversário. Que os olhos sejam abertos, que os ouvidos estejam atentos, Pai, para entender e compreender o engano, e que a Tua mão nos fortaleça. Que a nossa semana seja de vitória, que a nossa semana seja de bênção. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abra as portas que estão fechadas, que Deus prospere teus caminhos, que Deus cure quem está enfermo,
Que Deus abençoe e abre a porta que está fechada. Que Deus repreenda as astutas ciladas do diabo. Transforme vidas, liberte vidas, renove vidas. Pessoas, casamentos, trabalhos. Põe a mão, Jesus. Que a tua mão permaneça sobre nós todos os dias, em nome de Jesus. Se essa palavra fez sentido para você, irmão, escute ela novamente, com papel, caneta, anota ela. Observe o engano, para que a gente vença o pecado, em nome de Jesus. Que a sua semana seja de vitória, que a sua semana seja de bênção, que a sua semana seja de poder de Deus e de milagre. Que a porta que está fechada se abra. Que isso que está dando trabalho, ou receba isso no teu coração, isso que está dando trabalho na tua vida, Jesus soluciona nesta semana, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a paz no teu coração, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos nós vamos dizer: abraça seu irmão, deseja a ele